O massacre do Carandiru, em São Paulo, completa 20 anos amanhã. 2 décadas depois, nenhum dos acusados foi responsabilizado ainda pelas execuções. A polícia, como você vê aí nessas imagens antigas, entrou no presídio para conter uma rebelião. 111 pessoas foram mortas. Nenhum dos policiais morreu na invasão. Até agora, só o tenente-coronel Ubiratã Guimarães, que comandava a Polícia Militar na época, foi julgado. Ele foi condenado a 632 anos de prisão, isso em 2001, mas acabou inocentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no ano de 2006. O coronel foi assassinado logo depois e o júri popular de 28 acusados está marcado para janeiro do ano que vem. Suspeita-se que tenha sido a namorada dele que o matou. Mas para a gente poder entender bem o assunto, está aqui conosco o diretor adjunto da ONG Conectas Direitos Humanos, que é o Marcos Fux. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marcos, a gente está falando aí dos executores. E o pessoal que estava acima deles? Por exemplo, o secretário da Segurança Pública e o governador do estado. Na minha opinião, todos eles deveriam ter sido responsabilizados. Todos? Principalmente o governador do estado. Quem era o governador do estado? Era o Luiz Antônio Fleury, filho, que ontem deu uma entrevista num jornal de grande circulação dizendo que quem não reagiu está vivo. Me parece que não é feliz essa afirmação, porque você tem relatos de presos que sobreviveram, que a polícia entrou e atirou pelas costas. E o secretário da Segurança Pública? O secretário da Segurança Pública também deveria ser responsabilizado, na hierarquia. O governador e o secretário, Pedro Campos. Exatamente. O Pedro que foi candidato a deputado, também membro do Ministério Público. Os dois promotores, né, começaram como promotores, procuradores de justiça, e atribui-se a explosão da televisão, que o coronel Ubiratã teria perdido o comando, e aí os policiais tomaram aquela atitude um pouco não, muito exagerada. Ali era o típico caso de você cortar a luz, cortar a água, deixar eles se entenderem e depois colocar todo mundo no pátio, nu, como fazem em rebelião, e aí colocar o pessoal de volta para as celas. Não tinha necessidade de entrar cachorro, armado. E ali é o massacre do Carandiru. Por quê? Porque de um lado você tem 111 mortos e do outro lado você não tem um policial morto nem ferido. Então, se fosse ali, teria sido um combate, um confronto. Mas não, ali foi um massacre. Marcos, por que tanta demora para concluir esse julgamento? Porque a justiça é lenta e a justiça foi muito mais lenta ainda nessa acusação quando eram essas pessoas do Estado, quando eram esses representantes do Estado. O único condenado foi o coronel Ubiratã, que pegou 600 e não sei quantos anos, e depois, em segunda instância, o Tribunal de Justiça o absolveu. E depois ele foi morto, ele morreu. Então, você tem até o ano que vem para julgar e nenhuma família foi indenizada. Isso que também é o lado ruim, né? Sim. Pensando no lado dos direitos humanos, né? A família que perdeu seu ente querido também não recebeu nenhum... O Estado não foi condenado ainda. O Estado não foi condenado ainda. E os policiais que vão ser levados a júri, como você mesmo falou, em 2013, também não foram condenados e você tem a prescrição trabalhando a favor deles, né? Entendo. No caso específico ainda do Carandiru, como foi a reação da população? A população, eu lembro que acho que 50% era a favor, 50% era contrário. Você ainda tem aquele... O que é assustador, né? O que é muito assustador. Assustador, que é muito assustador, né? Porque você tem uma quem estava lá era bandido e bandido tinha que ter esse fim. É chocante. Quando você teve uma violação de direitos humanos, você teve um massacre, você teve uma cena covarde. Né? Era sangue e mais sangue, né? Os presos tinham que com rodo, o sangue descia as escadas do Carandiru. Meu Deus. Marcos, agora esses policiais vão a júri popular. Esse julgamento feito por pessoas comuns da sociedade, ele deve ser mais rigoroso? Qual é o seu ponto de vista? Deveria ser mais rigoroso. Deveria ter membros da sociedade paulista que vão estar lá em júri popular. Se fosse no passado, eles ainda seriam julgados pelo tribunal por júri militar. E aí a situação seria mais fácil ainda. Mas aí você tem agora, há muito tempo essa mudança, eles vão ser levados a júri popular. Marcos, a gente continua a nossa conversa aqui em 15 segundos, tudo bem? Perfeito.